Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós nesta noite. Você que está em casa também, que Deus possa abençoar você aí no quentinho da sua sala, ou do seu quarto, ou do seu telefone. Deus possa estar falando com você também, como já vem falando nessa noite, com todos nós aqui presentes. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João 10, de 22 a 30, por favor. O Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, de 22 a 30, apenas essa pequena perícope da palavra de Deus. Meninos, vamos compartilhar os nossos slides com o pessoal. Ah, perfeito, tá joia. Ok, e também a leitura. Acompanhe você que está em casa, na sua Bíblia, aqui também conosco, por favor. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 até o versículo 30, diz a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus o interpelavam: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Queridos, muitas vezes na vida nós ficamos perplexos com as dificuldades que temos, exatamente por conta das dificuldades de entender a palavra de Jesus, a palavra de Deus e o que Ele realmente apresenta-se para cada um de nós. No passado não era muito difícil, porque nós temos um tempo em que Jesus está lá e ainda com Ele ainda está o templo de Salomão, o segundo templo de Salomão. Qual seria o primeiro templo de Salomão? Quando nós estamos deixa eu ver o que está aparecendo ali. Sim, deixa eu voltar aqui que eu estou na apresentação. Ok. Quando nós estamos falando de Jesus, Ele está nesse templo. Este é o segundo templo ali, reformado, reconstruído por Herodes o Grande, que queria que esse templo dos judeus contemplasse também o brasão dele ali na entrada principal e também que o nome dele fosse adorado. Ele não faz todo um investimento. Lembre-se que no Velho Testamento, Nabucodonosor, ele vai e destrói o primeiro templo construído, idealizado ali por Davi, mas só seu filho Salomão é que consegue montar todo aquele aparato e consegue colocar com inteligência, em determinados momentos, construir o primeiro templo. Esse templo é destruído quando eles são cativos na Babilônia, destruído por Nabucodonosor, e depois eles são reconstruídos novamente, o segundo templo. O terceiro templo, ele vem de encontro à palavra de Deus só lá no futuro, só lá em Apocalipse, quando será reconstruído no terceiro dia, quando vamos conseguir ver a glória de Deus pelo terceiro dia, reconstruído um templo, de uma vez por todas, para finalizar. É claro que existe, meninos, quer que eu mexa aqui? Mais fácil, né? Só esperar eles terminarem. Ok. Beleza, estamos. Espera aí. Temos 4 mãos mexendo no equipamento, isso não dá certo. Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando da reconstrução dos muros ali
e principalmente da reconstrução do Templo de Jerusalém, entendemos as dificuldades que existem de olhar para aquela figura de Jesus. E os fariseus, ou os senhores, eles conseguem ter um olhar especial muito complicado. Por quê? Quem está no templo é Deus. Você jamais poderia estar no templo. Deus jamais poderia estar no nosso meio. E o estar no nosso meio significa que o que está acontecendo com Deus, que está ainda lá dentro, no Santo dos Santos. Existiam as duas cortinas que separavam toda a glória de Deus ali naquele momento. Separava toda a glória de Deus. E como é que Deus sai do Santo dos Santos, onde apenas o sacerdote poderia entrar, e agora você está aqui? Você está conosco? O interessante que nós notamos, no 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Quando ele fala isso, Jesus, quando fala isso para aqueles homens, literalmente doutores da lei, existe algo muito complicado. É impossível Deus ter saído do templo. É impossível Deus estar aqui conosco. É impossível que de alguma forma Ele esteja aqui, na nossa frente. Esse é o olhar humano. Era o olhar quando está voltado apenas para aquilo que era o templo. O templo era o mais importante. E hoje nós temos dificuldades de entender o tempo deles. Mas o templo era onde morava Deus. Era onde estava Deus. E Deus não desceria daquela forma. Acho que vocês colocaram aí, mas eu não estou vendo aqui. Coloca de volta aqui para mim na tela, na minha tela. Isso, porque eu não estou conseguindo ver aqui, sem retorno. Calma aí, gente. Ok, perfeito. Está lá? Sim. Então nós temos uma vista, uma maquete de como era o templo lá de Jerusalém, o primeiro e o segundo ali reconstruído por Herodes o Grande, o tetrarca. E também nós vemos as dificuldades das pessoas de quererem ter os seus templos. O Templo de Salomão, aqui em São Paulo, não fui ver ainda, mas dizem que é lindo, maravilhoso, um vão aberto para 10 mil pessoas, uma verdadeira, uma casa grande de eventos ali. E as pessoas dizem, colocam o mesmo nome. Eu acho que seria interessante trocar o nome. Não colocar Templo de Salomão, mas já foi colocado, já foi batizado e está lá. Mas Deus não está dentro daquele lugar, Deus não está naquele templo, Deus não está nos santos dos santos. Ele já saiu de lá, ele já rasgou o véu quando ele morre na cruz, mas que ele ressuscita no terceiro dia. Então é necessário trazer o fato histórico para entendermos melhor aquilo que se passa. E quando Jesus está lá, de uma certa forma falando para aqueles homens, no meio das colunas, entre uma coluna e outra, conversando com aqueles homens, com aquelas crianças, com aquelas possíveis mulheres afastadas que estão ouvindo, ele está pregando a palavra, ele está de frente com cada um deles. O interessante é que falamos que Deus se destitui da sua glória, desce da sua glória e vem ao nosso meio, e ele senta como qualquer um de nós, onde era possível ver, apalpar, ouvi-lo com o barulho, com a ajuda do vento, você conseguia ter uma interpretação correta daquilo que estava sendo através de um homem, mas um homem apenas na visão de algumas pessoas. O que nós temos que pensar então? Muitos de nós nos sentimos sozinhos na maioria das vezes, e às vezes também comemoramos a nós mesmos sozinhos. Ficamos quietos no nosso canto, não queremos ter outras pessoas ao nosso redor, acabamos até fazendo, como essa garotinha, fazendo aniversário com os animaizinhos dela, com os bichinhos de estimação dela. A reunião dela era com aqueles que sempre estavam com ela. Muitas vezes não sentimos a presença de Deus. Temos a dificuldade de sentirmos a presença de Deus. Fraquejamos em alguns momentos. Não estou falando que duvidamos de Deus, mas às vezes nos sentimos um pouco tristes, poxa,
por que Deus não fala comigo? Quantas e quantas vezes eu ouço algumas pessoas falarem, por que Deus não fala comigo? Por que Deus só fala com algumas outras pessoas? Por que Deus só fala com os profetas, não fala com a gente, não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Ele está aqui. Ele está em nossa reunião? Será que Ele está aqui? Será que Ele está em nossa reunião? Será que Ele está sentado do seu lado? Será que Ele está sentado do lado da empresa em que você está trabalhando? Será que Ele está observando a mim e a você? Será que Ele está junto comigo na faculdade, na universidade? Essa pergunta ela acaba vindo para muitas pessoas, em momentos bons e momentos difíceis também. Por quê? O lugar pode ser em Jerusalém, até mesmo... O lugar pode ser uma Jerusalém real, mas Ele está lá mesmo. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, eu falo para vocês que houve uma sensação muito interessante. Fui tomado pela ansiedade de ver Jesus. Puxa, mas aqui é Cafarnaum, as ruínas de Cafarnaum. E eu confesso a você, na minha inocência, seria tão legal que eu pudesse vê-lo materializado ali, talvez como nos filmes de Hollywood, né? De barba, olhos azuis, um branco quase transparente. E você fica naquela ânsia, na ansiedade, de ver também. Puxa, eu vou para Jerusalém, eu vou para Israel, eu vou pisar na terra, eu vou pisar no mesmo nível que Jesus pisou. Isso é possível lá nos dias de hoje. Você vai pisar aonde Jesus literalmente pisou em Israel. Muitos vão para um lado muito mais espiritual, falando que sente e que observa e que entende que ali é algo diferente, energético. Mas onde será que está Jesus? E eu falei, puxa vida, que legal. Eu comecei a entender que Jesus não estava mais ali. Que eu não iria encontrá-lo 2000 anos depois andando por ali. E entrar no piso de uma sinagoga que ele pregou e falar, será que eu consigo ouvir? E ficava naquele silêncio tentando ouvir. Como seria legal ter uma experiência com Cristo aqui? Eu falava para mim mesmo. Mas não é isso, queridos. Não é isso. Nós o convidamos a esta caminhada e a caminhar com a gente. O nosso dia a dia é o nosso dia a dia com Cristo. É trazê-lo para o nosso coração. Nem sempre a ideia de ser São Tomé, ou ser Tomé, discípulo de Cristo. Se eu não ver os buracos na mão dele, eu não acredito. Hoje nós acreditamos por não ver, por não ter que apalpar, por não ter que segurar na carne, porque a nossa caminhada é com Ele, e Ele para com cada um de nós. Precisamos entender as caminhadas que temos. Qual é o meu caminho, qual é o seu caminho. Nós estamos preparados para Ele? Nós estamos literalmente preparados para vê-lo de verdade? Será que nós estamos com essa preparação? Existem 2 eventos grandes na nossa vida. Eu acrescentei mais um falando que é o terceiro. Mas existem 2 grandes eventos. Eu já preguei aqui sobre isso, sim, claro. O primeiro é o nascimento. É o maior evento da sua vida. É o maior evento da sua vida, é o nascer. Esse evento já aconteceu. O segundo evento é a morte. Se você está vivo, você irá morrer um dia. É inevitável, faz parte do processo da vida. E o terceiro grande evento que nós colocamos de uma forma transcendente é o verdadeiro encontro com Cristo. 3 grandes eventos. Mas algumas pessoas dizem não estar preparadas para morrer, não estar preparada para ver Cristo, não estar preparadas. Eu entendo perfeitamente. Não é tão simples assim. Mas essas pessoas morrem todos os dias. Elas estão vivas, mas elas apenas elegem a morte delas a cada dia, não contemplando as belezas de Deus, não contemplando as belezas da família, não contemplando as maravilhas e as bênçãos que Deus proporciona para ela a cada dia. Cabe ao homem morrer uma vez só,
e não várias vezes durante o dia. E talvez nós estejamos, ou você esteja, com aquela sensação de que o dia de amanhã não vai nos ajudar. O dia de amanhã não vai resolver. O dia de amanhã não haverá uma cura. O dia de amanhã, deixe cada mal para o seu próprio dia, cada dia para o seu próprio mal no dia seguinte, mas viva. Apenas viva intensamente, por favor. Apenas viva intensamente. Apenas viva. Deixe o dia, o segundo dia de maior evento na sua vida acontecer, mas contemple o primeiro todos os dias, e não apenas viver o último dia da sua vida. Podemos viver mais e melhor. Nós vamos morrer um dia, mas procure viver todos os dias ruins e os dias maus. Eu estava aqui pensando, quanta coisa ruim já aconteceu comigo. Quantos dias ruins aconteceram comigo. Quantas lembranças mórbidas eu posso ter, e você ter também. Mas como eu falo para os meus pacientes, ninguém morre na crise. Na crise, ninguém morre, porque a crise passa. É uma crise. Então ninguém morre na crise. Então, por favor, viva cada dia. Esteja ciente da possibilidade de você viver todos os dias e pedir a Deus, Deus, fica comigo, mesmo não tendo forças, mas viva esse dia. Não espere o dia da morte. Viva até o dia da morte. Todos os dias da morte. Martin Luther King, na sua última pregação, ele falando para um público na igreja, ele fala, eu já não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo do homem, porque Deus já me levou ao topo da montanha. E quando Ele me leva ao topo da montanha, eu consigo ver a terra prometida. Mas eu não vou entrar com vocês na terra prometida. Mas vocês chegarão lá. Mas eu já cheguei ao topo. E Deus já me mostrou tudo da terra prometida. E ele desce do púlpito em poucas palavras. No dia seguinte ele recebe um tiro e morre. Olha que coisa maravilhosa. Ele viveu todos os dias. Ele não viveu o dia da morte dele. Mesmo que Deus tenha falado para ele. Mas ele viveu todos os dias. Vocês vão ver toda a nossa briga melhorar. Tudo isso vai melhorar. Não será assim, porque é uma longa caminhada. Serão 40 anos no deserto. Mas vocês chegarão à terra prometida. Temos muitas necessidades dele. E Ele é cheio de compaixão para conosco. Queridos, a compaixão e as misericórdias de Deus supera qualquer dificuldade nossa. Temos o costume de falar para quem passa por dificuldade, Deus não dá um peso maior para quem não pode carregar. Isso é uma grande verdade. Mas se nós, humildemente, podemos ajudar algumas pessoas a dividir esse peso, fica muito melhor. É muito melhor. É claro que cansa. É claro que em determinados momentos cansam, mas se o inimigo chamar você para andar 1 quilômetro, como diz Jesus, ande 2 com ele. Ande 2 com ele. Temos alguns irmãos aqui entre nós que esses se fazem junto com Deus, se fazem junto com Ele. E de fato eles estão nele. Lembra que eu falo? Eu sempre comento quase a mesma coisa, sou muito repetitivo em algumas situações, mas quando eu repito para mim mesmo. Se eu estou de pé, é porque existem várias senhoras e várias pessoas de joelho orando pela minha vida. E vários homens e mulheres e crianças de Deus que oram pela minha vida. Assim como o presbítero Antônio acabou de orar pela vida dos pastores em si, especificamente dessa igreja, se nós estamos de pé, é porque existem pessoas que nós não estamos vendo, mas é o cuidado de Deus para com a minha vida e com a sua também, no grupo de intercessão. Glória a Deus, aleluia, está curado, o Senhor recolheu, voltou para casa. Temos aqui aqueles que Ele também está procurando. Verdade. Muitas vezes,
nós esquecemos daqueles que Deus também está procurando nos bancos dessa igreja, ou dentro de casa. Ele também está procurando. Não que Ele não saiba quem que é, mas Ele também está procurando pessoas aqui, para mudarem de vida. Crianças pequenas. Sim, se você não for criança, você não entra no reino dos céus. Talvez crianças, para serem homens e mulheres de Deus no futuro, bebês. Ele também está procurando. Ele prometeu vir lá em Mateus 18, 20, onde houver mais de 2 ou 3 reunidos, no meu nome eu estarei presente. Então, como ter dúvidas de que Jesus está aqui? Pelo menos tem um. Seu Antônio que orou tem 2. O Wagner está aqui na minha frente, presbítero 3. Eu acho que ele está aqui com a gente, sim. Eu acredito que ele esteja aqui com a gente. E nós precisamos acreditar na palavra dele. Precisamos ter esse olhar na palavra dele. Precisamos. Alguns declaram que já ouviram. Entendo, realmente algumas pessoas podem ter falado, e Deus realmente pode ter apresentado para alguns deles, sim. Isso é uma verdade. E Ele permanecerá, sim, Ele vai ficar conosco. Por quê? Se valorizarmos a sua companhia aqui dentro, sentindo a presença dEle dentro da igreja também, sentindo que não podemos viver sem ela, sem a presença dEle, precisamos, por meio da oração sincera, constrangê-lo a ficar conosco. Como é bonito ver aqueles 2 homens que estão a caminho de Emaús, preocupados com o tempo. Rapaz, Pilatos está mandando matar todo mundo, está mandando perseguir os judeus, os apóstolos, acabou de matar Jesus, e aí entra uma determinada pessoa no lugar. Nossa, o que vocês estão pensando? Nossa, você não consegue entender? Você não consegue entender o que está acontecendo no nosso tempo? Me contem, por favor. E aí depois Jesus vai falando para eles, tal. Depois, quando eles chegam em um determinado lugar, eles sentem algo diferente e falam: por favor, não vá embora, fique conosco. Fique conosco. Por favor, fique conosco. Entre. É perigoso. Aqueles homens pensaram na segurança daquele terceiro homem que chega. Fique conosco, é perigoso aqui à noite. Não se deve sair à noite aqui. Tem salteadores, ladrões. Por favor, fique conosco. E Jesus fica. E Ele ceia. E eles entendem. Quando eles entendem que é a pessoa de Jesus Cristo, eles não param. Eles não vão dormir. Eles saem imediatamente no escuro. Eles correm e vão para junto dos apóstolos e dizem: vimos o Senhor. Ele estava conosco. Aquele medo, aquele receio, aquela coisa ruim que antes atrapalhava a vida deles, agora já não atrapalha mais. Meu querido, minha querida, o que é que atrapalha a sua vida? O que é que verdadeiramente atrapalha a sua vida? Talvez o medo, o receio, a dificuldade de dar um passo adiante. Mas eu falo para você, em nome de Jesus, dê um passo adiante. Em momentos ruins da nossa vida, não vou falar termos técnicos, mas em momentos de traumas da nossa vida, nós alimentamos tudo aquilo que é de medo, de ruim, e aquilo sobrepõe na nossa mente que não posso, eu tenho medo de fazer isso, eu não posso falar do Evangelho, eu não posso conversar com alguém, eu não posso. Esse medo, ele é amplificado, sim, pela nossa angústia, pela nossa ansiedade. A ânsia de ter o medo, ela é maior, porque vem o medo. Mas converse com Jesus e peça para Ele ficar do seu lado. Senhor, fica comigo. Senhor, fica conosco. Em nome de Jesus, não vá embora. Fique conosco e dê um passo de fé. Dê um passo de coragem. Dê um passo na sua vida. Saia, talvez, desse momento de trava, seja lá qual for, mas dê um passo. Esqueça que o medo, ele é maior do que a sua vontade de crescer, de andar, de conquistar, de olhar, um olhar especial para Deus. Porque muitos passam a vida e não conseguem
atingir os seus objetivos. Porque o medo instalado ou instaurado por algum trauma foi maior e não impede a pessoa de ir. Olha a receita. Jesus, fica conosco. Fica conosco, porque eu sei que esse medo vai passar. E nós vamos chegar lá. Nós vamos superar essa dificuldade. Fica com a minha família, Jesus. Fica conosco. Fica conosco. Você que está em casa, está com dificuldade, Senhor, fica conosco. Não saia daqui. O Senhor não está só representado aí, na igreja, mas fica conosco aqui em casa também. As coisas não estão bem, mas fica conosco, Jesus. Fica nesse momento conosco aqui, Jesus. Fica conosco. Peça para Ele ficar com você, para Ele ficar com vocês. Se amarmos verdadeiramente e tivermos um prazer e torná-lo esse conhecido, esse prazer seu, conte uma história. Queridos, conte uma história. Pastor, eu não sei da Bíblia. Conte uma história da Bíblia. Comece a contar uma história da Bíblia para alguém. Mas do nada, boa noite, tudo bem? Nossa, que frio, que chuva. E a gente no ponto de ônibus aqui, né? Que coisa. Veja o momento. Você me permite que eu conte uma história para você? Talvez de 100 pessoas, você receba 2 não. Mas 98, sim, claro. Não tem problema nenhum. E conte uma história. Pode ser a história da sua vida, de superação. Olha, Deus colocou a mão sobre mim certa vez. Me tirou de um lamaçal, me tirou do lodo e me colocou assentado na mesa de príncipes deste reino. Talvez isso seja o que aquela pessoa precisa ouvir. Você já beijou seu filho hoje? Você já conversou com seu filho? Você tem filhos? Você já falou do amor de Deus para seus filhos? Talvez ele não saiba, ele precisa entender que ele precisa falar, ou que ela precise falar. E não tenha medo, não importa se alguém que talvez você não aceite, que outra pessoa do seu convívio veja você conversando. Pregue a palavra. Em nome de Jesus, pregue a palavra. Porque se você estivesse no lugar desta outra pessoa, você precisaria de alguém que ajudasse você. Então pregue a palavra. Por favor, pregue. Pregue. Se obedecermos às suas vontades, se formos diligentes no serviço, no culto que prestamos a Ele, o culto não é apenas aqui. O culto é o meu dia a dia, é o meu servir. Uma amiga minha, lá da Paraíba, psicóloga, ela está passando por dificuldades esta semana. E há anos que eu venho conversando com ela, e de repente ela fala assim: estou fazendo jiu-jitsu, e você não vai acreditar, o professor é evangélico. Eu falei: você está de brincadeira? Sério? É. Quando ele termina de fazer o treino, ele faz uma oração e pede para que nós repetíssemos. Ela ainda escreve assim, como se nós fôssemos crianças sendo evangelizadas. Aí eu falei: nossa, que legal, é Deus cuidando de você. Ela não é crente. É Deus cuidando de você. É Deus cuidando de você. Eu acho que travou aqui, meninos. Se formos unidos em amor, servimos ao Senhor com alegria. Se formos humildes, reverentes, seja feita a tua vontade, Senhor Jesus. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades aqui. Não importa quais sejam as suas. Talvez necessidades que os outros nem saibam que você tem. Talvez que você chore no seu quarto secreto, que você nem sabe, que os outros não sabem que você tem. Quantos de nós choramos no nosso secreto? Não apenas pedimos para Ele, mas choramos no nosso secreto. E pedimos: Senhor, o Senhor conhece, mas peça para Ele. Peça em alta voz, você e a sua família. Fale com Ele. Mas o Espírito Santo já sabe o que eu preciso, mas fale com Ele. O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a enxergar. Então seja feita conforme a sua fé.
Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os leprosos gritavam uma distância significativa. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus era da linhagem de Davi, que era alguém especial. Tem misericórdia de nós. Vai na cidade, se apresenta ao sacerdote, que era o cara responsável ali pela saúde. E quando nós falamos de leprosos, eu já tive experiências de tratar com leprosos, é incrível, mas faltam pedaços do corpo. Faltam dedos, faltam pele, faltam pé. Ué, cadê os 9? Só voltou um? Grite, fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Se formos cuidadosamente vigilantes, não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vigilantes. O que Ele fará se vier e ficar comigo e com você? Ele caminhará entre nós e observará o que nós estamos fazendo. Ele vai ficar triste com a condição espiritual de muitos, assim como lastimavam as ruínas de Jerusalém. Alguns ainda se lastimavam pela igreja, pelo templo ser destruído. E a destruição do templo era como se Deus tivesse ido embora. Mas Deus não tinha ido embora. Deus havia chegado. Um grande pregador, que faleceu há pouco tempo atrás também, ele disse que o grande feito não foi o homem pisar na lua. Olha só que coisa bonita e maravilhosa. O grande feito, o grande evento, não foi Deus, não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar no chão. Alguém lembra quem é esse pregador? Alguém lembra? O embaixador de Cristo aqui na terra, como ele era chamado? Billy Graham. O maior evento não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar no chão. E Deus está comigo e com você aqui. O maior evento não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar no chão. Ele vai curar as nossas feridas físicas, emocionais e espirituais. Já falamos dos leprosos, renegados pela sociedade, pela família também. Não encoste em mim, não quero ficar doente. E era uma doença transmissível também. Ele ensinará pelo seu servo, através da palavra, quer recebida ou rejeitada, será dada com grande autoridade e poder. Seja ela recebida ou seja ela rejeitada. Posso te contar uma história? Sim. Seja ela recebida ou seja ela rejeitada, você terá poder para falar da palavra. Você terá esse poder para falar da palavra. Ele nesse dia explicará para nós, o que Ele fará se Ele vier e ficar junto conosco. Ele nesse dia explicará para nós o templo em si. Ele vai ser o próprio templo, sendo Ele mesmo a sua chave. Pense em Jesus, que é o templo de Deus, como está lá em Apocalipse 21, 22, no templo, e então compreenda pela luz da sua esperança, da sua perspectiva, principalmente da sua presença, a presença de Jesus. Não precisamos mais ir para Israel. Não precisamos mais caminhar ali no chão de Israel. Não precisamos ir para Jerusalém ou Cafarnaum para esperar Deus falar comigo e com você. Ele fala comigo e com você hoje, através da palavra, através dos apóstolos, dos discípulos, dos pregadores. O templo lá em Hebreus 9, 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. É isso mesmo, não feito por mãos humanas, isso sim, desta criação. Mas o tabernáculo perfeito de Cristo é o próprio templo.
Jesus é o próprio templo. E esse templo, ele não foi destruído. Que lindo, né? Em um determinado momento, há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, atendendo lá na comunidade dos ribeirinhos, colocamos lá na porta, né, na porta do colégio. O colégio é brincadeira falar colégio, mas é uma sala com tábua sim, tábua não, ou seja, tábua sim, tábua não, um buraco, uma lousa de giz, uma casa simples, né? Apenas para parar ali, uma sala, transformar uma casa que virou uma sala como sala de aula. E de repente colocamos lá fora, né, atendimento psicológico, há 4 ou 5 anos atrás mais ou menos. E de repente vem formando aquela fila das pessoas que querem conversar e tudo mais. E de repente o pastor lá da missão falou assim: Pastor Miro, tem uma garota aí que precisa muito falar com o senhor. Eu falei: tudo bem, então me mande, por favor, né? Ela tem uma prioridade? Sim, ela tem uma prioridade. E não teve nenhum problema. Pode pedir para ela entrar. Era na parte da tarde, mais ou menos, ali. Logo depois do almoço, 1h30, 2 horas, quando nós voltamos do barco. Que nós almoçamos do barco e depois voltamos para a terra novamente. E nesse momento, ela entrou, sentou. Aí eu falei: oi, boa tarde, tudo bem? Ela simplesmente olhava para mim, ficava olhando, não falava nada. Você está me entendendo? Porque às vezes o vocabulário deles é um pouco mais difícil de entender algumas palavras, né? E eles falam muito baixinho. Eles falam muito baixo mesmo. Você está me entendendo? Aí de repente vem o pai dela, a porta fica aberta, né? Eu não fecho a porta, é diferente do nosso setting terapêutico aqui. A porta ela fica aberta, mas ninguém fica escutando do lado de fora. Temos essa precaução. Aí vem o pai dela e fala assim: não precisa atendê-la. Aí eu falei assim: mas ela já está aqui comigo, tem algum problema? Não precisa atender, ela não vai falar nada. Ela não sabe falar, ela não fala. Aí eu falei assim: mas tudo bem, não tem problema, né? Eu gesticulo aqui. Tá bom. Aí, conversando um pouquinho com ela, falou: você não fala? Ela olhava: não, ela não. Por que você não fala? Você já nasceu assim? Você falou algum dia? Bom, esse atendimento demorou 4 horas. E eu falei: eu não vou sair daqui enquanto não ajudar essa garota. E aquele atendimento ali conversando, falando: você sabe desenhar? Sim. Sabe? Papel na mão, começou a desenhar. Ela começou a trazer ali, através dos desenhos, uma forma de comunicar. Você me entende bem? Sim, entendo. Ela apenas balançava a cabeça. Em um determinado momento, eu descubro ali no atendimento que ela parou de falar quando ela perdeu a mãe dela. Ela perdeu a mãe, isso chama-se TEP, tinha um transtorno pós-traumático, que anulou a fala dela. Não quero mais falar com ninguém. E ela, daquele dia do enterro da mãe, que já demorava mais de 10 anos, ela não falou com mais ninguém. Há 10 anos, as pessoas ali convivendo com ela e ela não falando, não abria a boca. Nesse atendimento, eu falei: Senhor, existem propósitos aqui. Existem propósitos. Se essa garota é o propósito, em nome de Jesus me ajude. Eu não sei o que fazer, é o Senhor que destrava a língua, não sou eu. Não é a minha técnica, não é o Freud, mas é o Senhor que fez. O Senhor, por favor, me ajude. Eu estou com o Senhor aqui. E aí comecei a conversar com ela, usando as técnicas da psicologia, é óbvio, para tentar trazer ela para uma fala, até que eu consegui que ela falasse que queria ser professora. Naquele momento, eu falei para ela: então nós vamos entrar na sua sala de aula. E você precisa se apresentar para os seus alunos. Se você não se apresentar aos seus alunos, eles não vão conhecer você. Você precisa estudar, ir para Portel ou ir para Belém estudar, para você ser a professora. É o seu sonho? E eu comecei a trazer e levar essa garota para o futuro dela, para daqui a 10 anos, onde ela iria estudar, ela iria voltar para aquela região e ela iria literalmente apresentar-se para os seus alunos e falar: tudo bem, eu sou a professora de vocês. Eu sou a professora de vocês. Também sou ribeirinha e eu vim ensinar vocês. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver a ação de Deus sobre a vida daquela garota.
E no final, lá das 4 horas de atendimento, eu não atendi mais ninguém aquele dia. Às 4 horas, 4 horas e meia, não lembro, ela conversando comigo e saiu falando daquele ambiente e falando que queria ser professora. Olha que coisa maravilhosa. É Deus. É Deus. Que coisa linda. Mas eu precisava colocar ela lá no futuro. Eu precisava conduzi-la no futuro. Teve um determinado momento que ela, no meio da conversa, que ela não queria mais nem desenhar e muito menos gesticular, ela vira as costas para mim e tipo assim, encerrou. Não tem mais, não quero conversar com você. E eu comecei a trazer algumas coisas da vida particular, do porquê nós estávamos ali, das outras professoras que eu já havia atendido em outras comunidades em anos anteriores, e que elas voltaram e foram professora, e para tentar ganhar o giro de novo dela, para ela voltar, foi muito difícil. Eu falei, puxa, perdi. Eu perdi essa garota. Mas, Senhor, eu não vou voltar para casa, eu não vou voltar para São Paulo. Traz a voz, traz essa garota à vida novamente. Preciso voltar à comunidade. Nós quase nunca voltamos e repetimos a comunidade. Mas preciso voltar. Mas ore por essa garota, que você não conhece. Mas não precisa conhecer. Ela quer ser professora. E ela voltou falando, ela saiu falando. Aí eu falei, pense nos seus aluninhos, com vestidos ali, com a beca, com o chapéu. Pense nos seus alunos. Meus queridos, eu sempre lembro de uma história que já contei aqui. Uma certa professora, ao longo do caminho da vida dela, ela morava numa cidade muito distante lá dos Estados Unidos. E todos os dias ela transitava de trem de um ponto para o outro, e viveu aquele trânsito de trem de um ponto para o outro, ali a vida inteira, 30, 40 anos, até se aposentar naquela escola, e resolveram fazer uma homenagem para ela. Uma homenagem interessante, porque, poxa, a professora que veio de tão longe, ensinou tanta gente, até o diretor da escola foi aluno dela, e assim sucessivamente, e ela, de repente, ela resolveu contar o porquê que ela viajava tão longe de trem, e na saída dela, nas idas e vindas dela, as pessoas viam ela acenando. Eu já contei essa história, estou contando de novo. Mas as pessoas viam ela acenando para fora do trem. Viam ela acenando para fora do trem. E as pessoas já achavam que ela era louca, que ela não tinha muita consciência do que estava fazendo, ou estava se desestressando. Aí, professora, o diretor pergunta, por que durante todos esses anos, você sempre, na ida e volta que nós observávamos, você ficava acenando com a mão para fora do trem? Ela falou assim, cada vez que eu ia para o colégio, eu ia com um saco de sementes. E quando eu voltava também, as sementes que sobravam, eu vinha do outro lado jogando as sementes. E isso hoje você tem os resultados daquilo que nós temos para a nossa vila e para o nosso caminho. Quais são as sementes que eu e você estamos jogando? Ou nós estamos jogando a semente fora? Quais são as sementes que eu e você estamos jogando? Levanta em nome de Jesus, pega o teu leito e anda. Nesse momento, levanta em nome de Jesus, pega o teu leito e anda. Não fique esperando pelo outro. Não fique esperando pelo outro. A vida é sua. Não morra a cada dia. Resolva morrer naquele dia. No segundo evento da sua vida, morra. Mas morra com Cristo Jesus. E morra ciente de tudo que você fez. Mas viva intensamente a cada dia. Viva intensamente, mesmo nos dias difíceis da sua vida. Viva. Porque você está vivo. Estou passando por uma crise, pastor. Está passando. Você não vai morrer na crise. Você está passando por uma crise. A sua família está passando por uma crise. Então viva. Quando chegar aquele dia que o Senhor for recolher você, maravilha. Maranata, vem Jesus. Não vai ficar pendência. Não vai ficar saudades, não vai ficar nada. Você viveu todos os dias.
Você não vai precisar levantar para perdoar alguém que vai te pedir perdão. Você já viveu isso. Quanto às sementes da pregação, todo culto é uma semente da palavra de Jesus Cristo no nosso coração. Apresentar Jesus da Bíblia às pessoas que busquem a certeza desse amor de Deus vai florescer você cada vez mais nelas e na perspectiva da família de cada uma delas também. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pega o teu leito e anda. Em nome de Jesus, pega teu leito e anda. Pega teu leito e anda. Qual é a sua profissão? Enfermeira? Pregue para as pessoas no hospital. Pregue para os pacientes também. Ah, mas o Conselho Regional de Enfermagem não permite. Ah, mas o Conselho Regional de Medicina não permite. O Conselho Regional de Psicologia não permite. Nenhum conselho permite. Só o conselho de Deus para a minha vida e para com a sua. Porque na hora em que você estiver ali no hospital, na hora que você estiver em algum momento, não é o seu diploma, é a sua vida, é a palavra de Deus que vai valer. Talvez, até falo para aquele moribundo, que vai acabar de morrer, que vai morrer, pregue a palavra, converse. Olha, seja gentil, seja diferente, seja um crente que faça a diferença, seja feliz, seja um crente feliz. Ajude, seja um crente feliz. Passe isso adiante em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida, possa cuidar de você. Se tu és o Cristo, dize-me francamente, Jesus falou, apenas a verdade aos judeus, e eles mesmo assim o mataram. E nós vamos ignorar a palavra de Deus, vamos falar. Você não precisa ser um pregador, você só precisa contar uma história. Apenas conte uma história. Me conte mais um pouco sobre essa história, me conte mais um pouco sobre essa história. Em determinados momentos da sua vida, quando você vê que Jesus tem alguém na sua frente, não seja covarde, fale. Não vá embora. Em determinados, covardes também herdarão o inferno. Não são os covardes que correm da briga, são aqueles covardes que não falam da palavra de Deus. Esses covardes que não herdarão a terra, não herdarão o céu, não herdarão a terra prometida. Precisamos falar. Precisamos falar. Sabe uma coisa interessante, para fechar e terminar, literalmente? Graças a Deus eu recebo de todo mundo, né? Os nossos pacientes ali, as meninas que trabalham com a gente dentro do nosso consultório. Cada vez que as pessoas me pagam, eu coloco uma frase assim, para todas, sem exceção. Nem sei qual a religião de cada uma delas. Puxa vida, muito obrigado, Deus abençoe e multiplique 100 vezes mais para você. Deus abençoe, muito obrigado, para todo mundo. E multiplique 100 vezes mais para você. Eu estou falando dos meus pacientes. Estou falando dos pacientes que trabalham para as meninas na clínica comigo também. Deus multiplique 100 vezes mais. Eu não sei se eles esperam e eles me pagam direitinho, porque cada vez que eles me pagam, e quando não posso pagar, não tem problema. Por favor, não se preocupe. Eu estou pagando atrasado, doutor Miro, por favor. Não tem problema. Deus multiplique 100 vezes mais. Abençoe a outra pessoa, para que ela entenda que aquele dinheiro que saiu não foi um dinheiro mal pago, mas que Deus está abençoando ela. Abençoe, 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 abençoe. Está no McDonald's? Oh, Deus te abençoe. Bom, no McDonald's não sei, né? Ou qualquer outra instituição, mas Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Puxa, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E que Deus possa abençoar você essa noite, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém, queridos.